Estado Democrático de Direito foi uma conquista histórica para toda a sociedade brasileira. E as leis que foram regularmente aprovadas pelos representantes do povo têm um papel fundamental de resguardar esta democracia. Ou seja, todos, sem exceção, devem observar a lei. Ninguém está acima dela. Recentemente, o presidente Bolsonaro colocou nas suas redes sociais o artigo 28 da lei que define os crimes de abuso de autoridade, que deu a entender que foi justamente o ministro Celso de Mello teria cometido um abuso de autoridade ao divulgar o vídeo na íntegra, o vídeo do qual foi mencionado pelo ministro Sérgio Moro. Para você entender do assunto, eu queria aqui relembrar para você. No dia 24 de abril de 2020, o ex-ministro Sérgio Moro anuncia a sua saída da pasta ministerial. E um dos motivos por ele anunciado foi justamente por, supostamente, o presidente Bolsonaro estaria interferindo na Polícia Federal. E por ele não concordar com esse ato, ele estaria deixando a pasta ministerial. E que tal ato poderia ser comprovado através da gravação de uma reunião que teve entre os ministros e o presidente Bolsonaro. Logo após esse pronunciamento, o Ministério Público Federal tomar conhecimento, ingressou com um pedido junto ao STF para solicitar a investigação dos crimes praticados pelo presidente. O crime foi justamente a interferência dele na Polícia Federal. Devido à dimensão do assunto ser de todo o interesse da sociedade brasileira, o ministro Celso de Mello, que é relator do processo, ele permite a divulgação de todo o vídeo na sua integralidade. E na sequência, o presidente Bolsonaro coloca nas suas redes sociais o artigo 28 da Lei do Abuso de Autoridade, dando a entender que o ministro, autorizando a divulgação do vídeo na sua integralidade, teria cometido crimes de abuso de autoridade. Mas é importante nós entendermos o artigo 28 que foi publicado pelo presidente Bolsonaro. O artigo 28 diz: divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir. Ou seja, só lembrando, o inquérito foi aberto justamente para verificar se o presidente ele teria cometido crimes, ou seja, ter interferido na Polícia Federal. Ou seja, quando o ministro Celso de Mello ele divulga o vídeo na integralidade, onde pessoas falam de outro assunto, de outra relação, de outras coisas que aconteceram naquele momento, de fato, o ministro Celso de Mello está cometendo crimes de abuso de autoridade, porque o próprio artigo ele prevê isso. Ou seja, divulgar trechos de gravação que não tem relação com a prova que pretenda se produzir no processo, de fato, é um abuso de autoridade. Todavia, algumas pessoas falam que o artigo que foi mencionado pelo presidente Bolsonaro não se encaixaria no caso concreto, pois se trata de pessoa pública. E o artigo prevê exposição de intimidade ou vida privada. Mas se você analisar bem o artigo, você vai perceber que todas as ações previstas no artigo, elas são antecedidas pela conjunção ou, que dá sentido de alternância. Ou seja, não é necessário que se pratique todas as ações previstas no artigo para que se configure o crime de abuso de autoridade. Basta tão somente uma ação ser cometida que já estaria configurado o crime. Ainda que não venha realmente tratar de vida privada ou a intimidade, porque ele realmente é público, ele é um político, ele é um presidente, mas se o vídeo que foi ali divulgado ferir a honra ou a imagem do acusado ou do investigado, que é o presidente Bolsonaro, estaria assim sendo configurado o crime de abuso de autoridade. Eu não posso também aqui ser leviano e afirmar que o ministro Celso de Mello teve realmente a intenção de prejudicar o presidente Bolsonaro. O fato é, quando ele autorizou a divulgação do vídeo na íntegra, foi permitido se analisar a conversa de outros ministros que não tinha nada a ver com o processo e que de alguma forma atingiu a imagem e a honra do presidente, pois ali estava toda a cúpula governamental que foi formada pelo presidente da República. Só lembrando, como eu afirmei no começo do vídeo, a lei tem que ser respeitada por todos, tanto o investigado como a pessoa que está presidindo a investigação.